Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Bom, o short vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre lesão pulmonar. Na verdade, nós temos duas possibilidades aí. Uma possibilidade é a lesão pulmonar induzida pela ventilação e a outra possibilidade é a lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Então hoje nós vamos falar essa segunda possibilidade, a lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Bom, esse termo, na verdade, ele foi introduzido na literatura no início da década de 90. Porém, não significa dizer que as pesquisas começaram em 90, na década de 90. Na verdade, o trabalho que eu considero extremamente clássico, um trabalho muito referendado, é o trabalho do Dreyfus, que foi no final da década de 80. Mas se formos observar na literatura, desde o início da assistência ventilatória mecânica, nós temos relatos de lesão de forma geral induzida pelo ventilador. Em 86, se eu não me engano, tem um artigo publicado no JAMA, referente a muito tempo atrás, uma lesão induzida por um equipamento chamado pulmotor, eu acho que é assim, e esse equipamento lesou esôfago, lesou estômago, ou seja, teve uma lesão extremamente significativa pelo excesso de pressão administrada a esse paciente no então momento que foi utilizado. Bom, a ventilação mecânica, ela primordialmente, ela gera uma lesão mecânica, né? É um fenômeno mecânico. É uma lesão que está associada a uma deformidade da matriz extracelular. Não só a deformidade da matriz extracelular. Na verdade, a matriz extracelular ela tem uma certa resistência, ou melhor dizendo, uma certa tolerância à deformidade. Em algumas condições, quando essa deformidade é extrema, isso pode levar a microfraturas, né, do ácido hialurônico, que é um polímero que ele é menos resistente à carga do que o próprio tecido elástico, o tecido conjuntivo. Então, essas microfraturas podem ser mais intensas de acordo com a intensidade da pressão exercida e levar a uma ruptura, tá? Que seria a lesão macro, a manifestação macro desta lesão, manifestada através de pneumotórax, pneumomediastino, enfisema subcutâneo. Então, nós temos essas possibilidades aí no início. E claro que eu não tenho só isso, eu posso também desencadear uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória seria com liberação de interleucina 6, interleucina 1 e fator de necrose tumoral. Daí desencadear toda uma cascata com aumento de permeabilidade vascular, com migração de células inflamatórias, aumento da adesão plaquetária, ativação do fator da via do fator tecidual, né? E isso leva a um remodelamento da matriz extracelular, o que vai aumentar a sua degradação, mantendo uma realimentação, uma retroalimentação desse processo inflamatório. Então, o estresse, né, ele vai levar a uma dessas duas condições. Quando eu tenho um estresse pequeno, tá? Mesmo sendo um estresse que deforme a matriz extracelular, porém que não leve à ruptura desse tecido, dessa matriz, eu tenho a manifestação da cascata inflamatória, certo? E essa cascata inflamatória, ela leva um determinado tempo para a sua expressão. Quando eu tenho um estresse mais significativo, que levou a microfraturas, né? E, consequentemente, ruptura, aí eu tenho aquela condição que se manifesta, como eu terminei de explicar, clinicamente, um pouco mais rápido, através do que a gente chama de barotrauma. Então, pensando nisso, o principal mecanismo de lesão aí, nesse contexto que nós estamos falando, é exatamente a lesão por excesso de pressão. Quando a gente pensa que a máquina libera um fluxo na fase inspiratória, a gente pode imaginar que ela está liberando uma energia, ela está liberando uma força. No momento que ela libera um fluxo, esse fluxo gera uma pressão por estarmos em um sistema fechado, e essa pressão é, na verdade, uma força, tá? Essa energia, essa força, ela é dissipada.
essa pressão necessária ela tem que ser suficiente para vencer dois componentes, o componente elástico e o componente resistivo. O componente elástico ele é dado pelo produto do volume vezes a elastância. E o componente resistivo ele é dado pelo produto do fluxo pela própria resistência, o que está na equação simplificada do movimento dos gases. Então, como eu falei, essa pressão ela tem que ser necessária para vencer esses dois componentes. O excesso de pressão, né, ele deve ser dissipado. E aí, como que ele é dissipado, essa energia em excesso? Ela é dissipada através de quê? Exatamente da distensão excessiva, da deformidade excessiva da matriz extracelular, provocando a lesão. Uma vez que uma energia liberada, ela simplesmente não desaparece, ela é convertida, ela é aquela lei de física que me diz que nada se cria, né? Tudo se transforma, então ela é dissipada em forma de lesão. E aí a gente tem o que a gente entende que o que leva à lesão pulmonar não é a pressão aplicada no sistema, mas sim a pressão aplicada no pulmão. O que significa dizer isso? Significa dizer que o que leva à lesão é a pressão motriz, né? Ou seja, a pressão motriz é exatamente isso que eu terminei de falar, né? Componente elástico e componente resistivo. O excesso dessa pressão motriz aplicada ao pulmão, a gente entende como sendo a pressão transpulmonar. Então, na verdade, o que eu tenho como lesão induzida é a pressão transpulmonar, tá? E não a pressão total. Só para a gente ter um paralelo dessa pressão transpulmonar. Exemplo, se eu tenho um saxofonista, né, ou um instrumento de sopro, onde ele provoca muita pressão para gerar o som, essa pressão chega nas vias aéreas em torno de 100 a 120 centímetros de água. Eu estou falando 100 a 120 centímetros de água. Pressões muito maiores do que as pressões que a gente julga, que os trabalhos nos mostram, que levam à lesão. E por que exatamente esses indivíduos, esses músicos, após o término de uma apresentação, não evoluíram com uma lesão pulmonar? Exatamente pelo conceito da pressão transpulmonar, tá? Então, essa pressão transpulmonar é que é lesiva. Por que eles não apresentaram lesão se eles tiveram uma pressão de 120 centímetros de água nas vias aéreas? Porque, em contrapartida, ele teve contração de uma musculatura expiratória. Então, ele gerou uma pressão de 120 centímetros de água nas vias aéreas, mas ele tinha externamente ao pulmão uma pressão significativa, que isso me levava a uma pressão transpulmonar mais baixa, consequentemente, não tendo lesão pulmonar induzida por esse excesso de pressão, tá? Então, clinicamente, as pesquisas mostram, experimentalmente, aliás, que essa pressão transpulmonar, ela, para não ser lesiva, ela fica em torno de 21 centímetros de água, tá? Então, pressões transpulmonares acima desses valores seriam pressões que vão me levar, sim, a uma lesão, tá? E aí, nesse contexto, o que vai provocar essa lesão? Eu quero trazer o conceito de estresse e o conceito de estresse relacionado com o strain, tá? Então, até agora, o que é que nós estamos tentando passar? Que o poder lesivo está relacionado à pressão motriz. E essa pressão motriz é exatamente a pressão, o delta pressure, né? A pressão que foi liberada nas vias aéreas, relacionando com a pressão transmural, tá? Para a gente ter uma aplicabilidade na prática, por exemplo, se eu tenho uma pressão motriz aplicada em um indivíduo obeso, essa pressão transmural vai ser minimizada. Então, a probabilidade lesiva em um indivíduo obeso, por uma dada pressão motriz, ela é menor do que o indivíduo não obeso, exatamente por conta dessa alteração da pressão transmural. Mas voltando ao nosso tópico de pressão, de estresse e strain, né? O que é que a gente entende? O estresse é igual a uma constante vezes o strain, é igual a um K vezes o strain, tá?
Então, como eu falei, se esse estresse aplicado na matriz extracelular ele é significativo, essa matriz não suporta e eu tenho a lesão. Tá? Mas o que é que vem a ser essa constante, esse K, e o que é que vem a ser esse strain? Bom, esse K é a elastância específica do sistema respiratório. Tá? E essa elastância específica, ela gira em torno de 12 em condições normais. Experimentalmente se colocou 12 em condições normais, 10 a 12 centímetros de água. Então imagine o seguinte, se eu tenho um indivíduo que tem uma elastância específica igual a 12 e tem um strain igual a 1, significa dizer o quê? Que o estresse que será submetido a essa estrutura será um estresse de 12. 12 da elastância específica, 1 do strain, 12 vezes 1, 12. Então, o estresse será de 12. Há pouquinho tempo eu falei que essa pressão transpulmonar, esse estresse, ele é suportado até 21 centímetros de água. Tá? Imagine que eu tenho uma redução significativa da CRF, uma redução da CRF em 50%. Então, significa dizer que o strain ele vai aumentar, ele vai dobrar. Ele sai de um strain de 1 para um strain de 12. Por que isso? O strain ele é igual ao volume corrente dividido pela capacidade residual funcional. Então, se eu tenho redução da CRF em 50%, meu strain dobra. Mantendo a mesma elastância específica, eu vou ter o quê? 12 vezes 2. Ou seja, o meu estresse, que era de 12, passou para 24. Imagina que eu tenho um pouco mais ainda de redução dessa CRF. Digamos que eu tenho um strain de 2,5 agora. Então, o meu estresse passará a ser de 30 centímetros de água. Resultado, eu tenho um potencial lesivo significativo. Daí eu passo a entender que o drive pressure, ele é sim um dos grandes marcadores de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, induzida pelo ventilador, melhor dizendo. Tá? Mas eu tenho as outras variáveis que são ajustadas que podem sim impactar em aumento do potencial lesivo. Né? Eu tenho frequência respiratória, eu tenho a própria PIP, e aí o contexto da PIP eu trago esse contexto do strain. Suponha que eu tenho um paciente com a CRF extremamente reduzida e mantenho uma PIP baixa, uma PIP que não é suficiente para otimizar essa minha CRF. Então, daí o que é que eu vou ter? Um estresse elevado. Quanto maior o estresse, maior o potencial lesivo, como a gente viu nesses cálculos simulados que eu falei há pouco tempo atrás. A outra probabilidade de uma PIP sendo lesiva seria se eu estivesse utilizando essa PIP de forma exacerbada, porque eu vou começar a aumentar muito a minha pressão de pico, ultrapassando a minha pressão platô, que a literatura até então coloca um valor de 30 centímetros de água, e aí eu teria poder lesivo por estar ventilando em uma zona onde a minha complacência não é satisfatória. A minha complacência dentro da curva volume-pressão. Tá? A frequência respiratória, ela também tem um poder lesivo. Alguns trabalhos encontram em torno de 25, um ponto onde eu aumento a probabilidade de mortalidade, aumento a probabilidade de poder lesivo dessa frequência respiratória. Não significa dizer que a partir de hoje não podemos utilizar a frequência acima de 25. Em algumas condições extremamente específicas, sim, quando necessário. Mas eu tenho um potencial lesivo crescente, né, dessa frequência respiratória. Por quê? Imagina que eu tenho uma energia liberada em um ciclo. Se eu tenho 10 ciclos, essa energia foi liberada 10 vezes. Se eu tenho 30 ciclos por minuto, essa energia foi liberada 30 vezes. Daí o potencial lesivo também está relacionado à frequência respiratória. O próprio volume corrente, né, ele tem uma relação sim, porque o próprio volume corrente, como demonstrado pelo trabalho de Dreyfus, como eu falei lá em 88, se eu não me engano, ou 89, ele mostrou que volume corrente é lesivo. Né? E quando a gente vai para alguns defensores de pressão ou de volume como causando lesão, eu vou preferir ficar com a questão que eu já falei.
a pressão transpulmonar, a pressão aplicada realmente ao pulmão. Quer seja volume, quer seja pressão, isso vai levar em uma pressão transpulmonar. Então, no final das contas, o que vai me interessar é exatamente a pressão transpulmonar, tá? A resistência e fluxo também, eles são responsáveis por causar lesão, mas isso a gente fala em um outro momento. Então, pensando na física, né, da lesão induzida pelo ventilador, nós temos essencialmente, como eu falei, uma lesão mecânica, tá? E extremamente associada com o drive pressure, que nada mais é do que a pressão motriz, a pressão necessária para movimentar todo esse sistema, gerando um volume corrente, ok? Bom, muito obrigado pela sua companhia até esse momento e até um próximo vídeo. Aguardo vocês na próxima semana. Um abraço!